Boa noite, meus amigos, irmãos que seguem e acompanham o programa Aulas da Vida do Centro Espírita Amor e Caridade. Mais uma vez um prazer estar aqui para que possamos refletir sobre um dos temas do mês. O tema do mês de setembro é a aceitação. E hoje, especificamente, vamos tratar o tema, refletir sobre o tema aceitação ou conformismo. Será que nós entendemos bem se há diferença entre aceitação e conformações? Ou conformismos? Será que nós temos essa clareza sobre isso e como agir neste mundo? Para começar nossa reflexão, eu gostaria de convidar a todos para a gente fazer uma oração, iniciar com as bênçãos de Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, benfeitores amigos, o estudo da noite de hoje. Pedindo a bênção, a proteção a todos nós, aqui e aí, em suas casas, em tempo que estiverem conosco neste vídeo. Bom, aceitação ou conformismo? Para iniciar, nós vamos lembrar de uma carta de Paulo de Tarso aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, que ele nos chama a atenção para isso. Vamos ver. Ele diz o seguinte: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ah, meus amigos, vale repetir, não vale? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas qual seria essa boa, agradável, perfeita vontade de Deus? A vontade de Deus não é que nós nos conformemos com sofrimentos, com dores. Deus, Ele tem para nós que nós devemos alcançar a sabedoria, a paz, as virtudes. É isso que Deus tem para nós aqui na Terra. É essa vontade de Deus para nós aqui na Terra, melhor dizendo. Então, o que nós devemos fazer para que possamos sair do nosso lugar onde estamos, da vida, da situação que estamos vivendo, em diferentes situações aqui, né, que nós temos neste momento, para cada um de nós, independentemente disso, devemos lembrar que a vontade de Deus é que desenvolvamos para que sejamos mais sábios, para que tenhamos paz, para que tenhamos saúde em todos os seus aspectos, para que tenhamos em nós virtudes. Assim, tendo o reino de Deus em nós, esse reino de virtudes, esse reino do bem. Então nós não devemos conformar com este mundo aqui. É isso que Paulo de Tarso vem nos lembrar, que nós devemos melhorar a cada dia o estado em que hoje nos encontramos. Agora, como nós vamos melhorar a cada dia se nós permanecermos no mesmo lugar, na mesma posição, aceitando coisas que muitas vezes nós podemos modificar com as nossas novas ações, com novas atitudes, com estudos, com desenvolvimento intelectual e, por que não dizer, desenvolvimento moral. E agora alguém pode perguntar assim: mas Ângela, o que quer dizer realmente
aceitação. Será que aceitação é aquilo que eu tenho como entendimento hoje? Vamos ver o que é aceitação. É consentir, vem do verbo aceitar. E aceitar é consentir em receber o que nos é dado e o que nos é oferecido. Então, é essa ação de aceitar. E mais, é a ação de receber e acolher. Veja bem, aceitação é a ação de receber e acolher algo ou alguém como o é, sem a tentativa de mudar, sem a tentativa de controlar, seja numa situação, seja numa emoção, seja uma outra pessoa ou até a si próprio. Então, seria essa ação de aceitar, de acolher uma situação, uma pessoa ou emoção, assim como ela é. Esse é o conceito e características da aceitação. E, Ângela, eu acho que é importante nós entendermos também o que é conformismo, para que a gente continue essa conversa. Conformismo. Conformar é aceitar passivamente uma situação. É eu não discutir, é eu não tentar entender, eu simplesmente ou não procurar aprender ou compreender, eu simplesmente aceitar passivamente uma situação. Característica do conformismo. Vamos ver se bate com alguma coisa que vocês também têm aí já na cabecinha de vocês. Nas nossas, né, cabeças, nos nossos pensamentos. Uma das características que mais nos importa aqui na nossa conversa é uma pessoa que tem conformismo, é uma pessoa que não duvida das normas, das opiniões, das situações estabelecidas, aceitando-as como elas são, e consiste em se submeter às regras. Então eu aceito, eu não discuto, eu não penso nisso, eu não questiono, eu me submeto àquelas normas, àquelas regras, àquela situação. Isso é conformismo. A situação é quando a aceitação é quando eu aceito, eu acolho, porque daí eu estou tendo entendimento de como a pessoa é, de como eu mesma sou, de como são e estão as minhas emoções. Eu acolho, eu aceito quando eu tenho aceitação. O conformismo é quando eu estou sob aquelas regras e normas e não discuto sobre isso e não quero buscar explicações e me mantenho, eu me submeto àquelas regras. Agora é importante também que nós pensemos sobre resignação. Por quê, Ângela? Porque nós temos no nosso Evangelho segundo o Espiritismo um capítulo, né, uma leitura que se chama Motivos de Resignação. E o que venha a ser resignação? Antes de falar sobre o conceito de resignação, eu quero lembrar a história de um sábio espírita. Em uma conversa com esse sábio espírita de berço, ele estava doente, estava acamado, estava sem movimentos e seu maior instrumento era a voz. E também esse instrumento, por motivo dessa doença, por consequência, ele estava também perdendo, assim como perdera os movimentos. Acometido de um tumor no cérebro que levou um octogenário ativo, um octogenário em 9 meses a total dependência. E, certo momento, foi perguntado a ele: nossa, mas esse realmente é uma situação onde você está exercitando e colocando em prática a sua resignação, não é?
E aí essa pessoa respondeu assim: não, a resignação não. Eu estou exercitando a minha aceitação. Ora, por um dado momento, quando eu fiquei meio na dúvida, mas aceitação, resignação, me parecia que um espírita, quando aceitava o seu sofrimento, quando compreendia, quando estava naquele exercício, né, de não reclamar, de não murmurar, estava em plena resignação. Mas, na verdade, essa pessoa respondeu que, porque para mim, a resignação, e é o conceito que está no dicionário, é submissão à vontade de alguém ou ao destino. É submissão. É quando eu compreendo. E também nesse texto, né, os motivos da resignação, por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, é dito no primeiro parágrafo desse texto, do Evangelho segundo o Espiritismo. Por estas palavras, resignação, né? Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento como prelúdio de cura. Deveis considerardes felizes por sofrerdes. Então, nesse estado, nesses motivos de resignação, deve-se entender que essa doença, é o que traz aqui, que leva o padecente a bendizer o sofrimento como prelúdio de cura. Eu devo ser feliz, devo agradecer a bênção daquele sofrimento. Eu devo considerar-me feliz em estar sofrendo. Essa é a resignação. Já na aceitação, naquele momento, quando a pessoa respondeu sobre, não, eu estou num exercício de aceitação, ela ainda estava acolhendo, aceitando, acolhendo aquela doença e aquele novo estado. Não estava ela ainda em estado, digamos assim, de graça, bendizendo aquela situação. Seria, como dizer assim, uma resignação seria total aceitação, ao ponto de bendizer aquele sofrimento, a ponto de estar feliz de estar passando por aquele sofrimento, sabendo que ele traria a cura, não só a cura, e podemos dizer, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, sobre a expiação, sobre a completude das reparações que deveríamos fazer aqui na Terra. Daqui a pouco voltamos nesse ponto da nossa conversa. Porque eu gostaria de falar primeiro, antes disso, entendendo que nós aqui agora já relembramos, já pensamos e refletimos sobre o que é ser, o que é aceitar, o que é se conformar e o que é se resignar. Creio que adentramos um pouquinho mais em cada conceito, né? Em cada ação dessas. Em O Livro dos Espíritos, na questão 987, no livro 4, que traz esperanças e consolações, o capítulo 2, que traz penas e gozos futuros, vem fazendo uma pergunta muito interessante que vai nos ajudar a clarear esse assunto em nossas mentes. A pergunta que Allan Kardec fez aos espíritos é: em que se torna o homem que, sem fazer o mal, nada faz para sacudir a influência da matéria? Em que se torna esse homem? Ele não faz o mal, que sem fazer o mal, nada faz para sacudir a influência da matéria. Ele vive ali naquele conformismo.
ele não vai fazer o mal, é uma pessoa, poderíamos dizer, uma pessoa de bem ou do bem, mas também não vai fazer nada para mudar, para sacudir influências aqui da matéria. Os espíritos responderam: visto que nada fez na direção da perfeição, deve recomeçar uma existência da natureza de que deixou. Fica estacionário e é assim que ele pode prolongar os sofrimentos da expiação. Ou seja, ele não fez o mal, mas não caminhou na direção da perfectibilidade, não procurou melhorar a cada dia, então deve recomeçar uma existência nova depois do momento ou na mesma situação em que aqui vivera nessa atual existência. Ou seja, se eu busquei, se eu pedi, ou se eu reencarnei em condições, vamos falar de um exemplo mais comentado, por exemplo, em situações financeiras muito precárias, muito difíceis, dependendo da ajuda e da caridade. E se assim eu não me movimentei para melhorar, para buscar alguma prosperidade, um trabalho que eu possa contribuir com a sociedade, para que eu possa também prosperar e ter uma vida um pouco mais digna, eu me conformei com aquela situação. Se eu não me mexi, se eu não me movimentei, inclusive para criar situações melhores, a minha família, né, dentro desse exemplo, para que eu possa também ter condições de estudar, de buscar mais sabedoria, de conhecimento, assim ajudando mais outras pessoas também, outros irmãos. Mas eu me acomodei, né? Partindo aqui, dando exemplo sobre essa resposta. E nada fiz, eu fiquei estacionário, eu vou ter que reencarnar novamente, buscar uma nova oportunidade e recomeçar de onde eu parei. Não vai ser muito diferente do que essa presente reencarnação. Então, ele fala aqui, pode prolongar os sofrimentos da expiação. Porque se eu nada faço para reparar algo, para melhorar e para trilhar esse caminho que é da vontade de Deus, da sabedoria, da paz e das virtudes, se eu nada fiz para chegar aí nesse ponto, eu tenho que voltar e começar de novo. É como ser reprovado, por exemplo, no primeiro, na minha época eu falava colegial, né? Do primeiro colegial. No primeiro ano do ensino médio. Daí você reprova porque você não fez todas as atividades de acordo. Teve um momento que você parou e não estudou o suficiente, não se movimentou, não buscou ajuda. Então você é reprovado e você volta e começa aquele primeiro ano do ensino médio de novo. É como se fosse nossa reencarnação. Acontece que aqui nós podemos procurar uma vaga, refazer nossa matrícula e recomeçar aquele período. Uma reencarnação, com certeza, não será tão simples assim. Por isso nós lembramos aqui que nós devemos aproveitar cada dia desse presente que é, nesta vida, como espíritos, termos essa encarnação presente como oportunidade, como chance de melhorar, de buscar reparar faltas, de buscar perdoar, de buscar compreender o outro, de buscar estar, conviver no melhor ambiente que eu possa proporcionar a mim e ao meu próximo. Então isso é não se conformar, porque nisso eu tenho autonomia, eu tenho controle. Das minhas ações, das minhas atitudes, eu tenho controle, eu tenho autonomia. E ela me foi dada por Deus. Mas, Ângela, você falou que a gente pode prolongar a expiação se nós não nos movimentarmos. Eu não, os espíritos, né? Eu só li. Eles falaram isso, que se nós ficarmos estacionários, nós podemos prolongar
os sofrimentos e a expiação. E o que é uma expiação, Ângela? Se você está ainda entendendo agora, ouvindo esse termo pela primeira vez. E o que é uma expiação? Nós estamos num mundo de provas e expiações, que é o planeta Terra. E expiação é nada mais, nada menos do que um processo de reparação de erros, um sofrimento temporário que o espírito, que nós encarnados, vivenciamos para aprender com essas faltas a nos reeducar de forma didática e não punitiva, como muitas pessoas falam, com o objetivo da expiação é evoluirmos espiritualmente, evoluir o nosso espírito. Por isso passamos dificuldades, desafios, dores, porque é da nossa atitude, da forma com que nós encaramos isso, é que nós vamos agir com o nosso próximo, é que nós vamos falar: Deus, então o que é que eu tenho que aprender com essa lição? Ah, essa pessoa, eu não estou conseguindo conviver com ela, está difícil, e ela é sangue do meu sangue. Algo há de ser reparado ali nessa relação, nessa convivência. O que será que você ainda não viu nessa pessoa de positivo? Ou buscou compreender por que será que estão passando por isso juntos? Ou compreender que cada um está num degrau de evolução, de entendimento? Bom, isso é aceitar, mas trabalhar para que tudo possa melhorar. Quando eu estava pensando nesse tema, eu me lembrei de O Gigante Deitado, muito conhecido por todos nós espíritas, que foi o médium, orador espírita Jerônimo Mendonça. Mineiro de Ituiutaba, Jerônimo Mendonça era uma criança ativa, uma criança que gostava de todas as atividades de uma criança e de um jovem, apaixonado pelo cinema, apaixonado pelo Tarzan, um personagem do cinema. Próximo aos 18 anos, ele, que era da igreja presbiteriana, ele acompanhou a sua avó, que veio a falecer, veio a desencarnar. E ele começou a buscar entendimento sobre a vida, sobre o destino. Então ele conheceu o Espiritismo, ele buscou explicações. Conhecendo o Espiritismo, entendendo que a vida não acaba aqui, que ela continua, e estudando sobre isso, ele passou a divulgar a doutrina espírita. Acontece que próximo dos 18 anos de idade, ele começou a ter algumas dores muito fortes nas articulações. E certa vez, assistindo um filme, E o Vento Levou, no cinema, não tinha mais lugar para sentar. Ele passou aquelas mais de 3 horas de duração do filme que ele tem, de pé. Quando ele terminou de assistir o filme, ele estava se sentindo petrificado. Ele não tinha nenhum movimento. Jerônimo Mendonça ficou por uns 3 meses imóvel. Depois andou por um tempo até de muletas, mas o resultado é que ele teve uma doença que o levou a ficar paraplégico. Imóvel. Ele só se mexia do pescoço para baixo. E Jerônimo Mendonça aceitou isso? Aceitou. Ele acolheu essa nova condição. Mas ele parou, ele ficou estacionado ali na sua juventude? Não. Ele não dormia direito por causa das suas dores. Dizia que felicidade para ele era poder, se ele pudesse, era virar de lado. Isso seria motivo para felicidade. Jerônimo Mendonça desencarnou aos 50 anos e fez da sua cama um púlpito, fez da sua cama um lugar onde ele pregava o Espiritismo, onde ele divulgava a doutrina espírita, a doutrina dos espíritos. Por que estamos aqui?
O que estamos fazendo dos nossos dias? Para onde vamos? Ele fazia do seu leito uma tribuna. Viajou por todo o país, com a ajuda, obviamente, de amigos. Escreveu livros, publicou livros e doou todos os direitos autorais a instituições de caridade. Ainda é conhecido em Ituiutaba um trabalho que ele fazia, o centro espírita em que ele trabalhava, ele que desencarnou em 1989. Eu, com 6 anos de idade, tive a oportunidade de assistir a uma palestra espírita e me lembro muito bem quando uma cama entrou naquele auditório. Eu, que tinha só 6 anos de idade, não entendi, mas me lembro que aquela cama foi levada para o palco e ela foi colocada nesse sentido para que víssemos aquele homem e o dono daquela forte voz que pregava a doutrina espírita. Aos 14 anos, tive a oportunidade de rever Jerônimo Mendonça. Ele que estava numa perua Kombi, que era onde ele viajava pelas estradas do país, viajava também de outras maneiras, mas era naquela Kombi que ele transitava por todo o país. Jerônimo Mendonça podia ter parado, não podia? Ter ficado na sua cidade de Ituiutaba, fazendo o bem, pregando por ali mesmo. Afinal de contas, ele era uma pessoa que dependia de ajuda para fazer o bem, mas ele não se conformou. E o conformismo agora eu estou levando para o sentido de acomodação. Ele não se conformou com aquele estado, ele continuou, ele sabia que ele podia e que ele podia mais. E muitas vezes nós que temos às vezes um problema muito pequeno, a gente olha para nós e fala, eu não consigo mais, eu não posso mais, eu não sou capaz, mas eu perdi a pessoa mais importante para mim aqui nesse mundo, eu não consigo continuar. Consegue. E digo a você que está me acompanhando agora, o que já ouvi certa vez, consegue. Você tem o seu caminho, a sua estrada a seguir. Você tem o que foi destinado para você aprender, fazer, reparar, colocar os seus dons, talentos para fora, para ajudar pessoas e a você mesmo. Aprender todo dia um pouco mais para que façamos a vontade de Deus Pai, que é não que nós tenhamos sofrimento, porque este somos nós mesmos que procuramos com as nossas próprias mãos. Deus tem a vontade de que sejamos cada dia mais sábios, que tenhamos cada dia mais paz e que sejamos homens de boa vontade, cada dia mais virtuosos. É isso que Deus espera de nós. E é essa a vontade dele. Para encerrar a nossa reflexão, eu gostaria de lembrar a oração da serenidade e já assim agradecendo a presença, a participação, a atenção, as boas vibrações e a continuidade dessa reflexão. Aí onde você estiver, eu também continuarei com ela. Aceitação ou conformismo? Devemos entender isso. Oração da serenidade. Devemos lembrar que nós podemos e somos muito mais. Somos filhos de um Deus que nos fez para a perfectibilidade. Nós somos capazes de viver um pouco mais leves, de melhorar, de aprender cada dia um tanto mais. Oração da serenidade. Deus, conceda-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para modificar aquelas que eu posso. E sabedoria
para reconhecer a diferença. Que Jesus nos abençoe hoje, agora e todo sempre. Muito obrigada.